Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Investimentos Saudáveis do Básico ao Avançado. Hoje nós estaremos falando sobre como você vai analisar os fundos de investimento. Para isso você tem que observar inicialmente alguns detalhes. Antes de tudo, você tem que determinar o seu objetivo. Isso daí é uma característica particular de cada um. O porquê que você vai começar a investir, você tem que saber o risco que você vai aceitar, você tem que saber a duração do seu investimento e os valores do aporte que você consegue investir sistematicamente por todo o período, de forma a você não necessitar de subtrair aquele recurso antes de você alcançar aquele objetivo. O segundo passo vai ser escolher um fundo que satisfaça os critérios de risco, aporte e tempo, porque você tem que considerar o tempo nesses fundos. Como nós vimos nos fundos anteriores, nós tínhamos também, cada característica vai levar um imposto de renda diferente. Então você tem que adequar o fundo e o imposto de renda dele ao seu prazo de investimento. Em seguida, você tem que observar os parâmetros. Tempo de cotização e resgate dos fundos, como nós falamos no nosso primeiro vídeo sobre fundos, né? Para você não ficar exposto a um risco de mercado muito grande, você tem que observar as taxas, né? Taxa de entrada, de saída, de carregamento, porque tem fundos que toda vez que você vai fazer um novo aporte nele, você necessita pagar uma quantia. Então, fuja desses fundos, a não ser que eles deem uma rentabilidade excepcional, que não é o caso, né? Muitos deles não vão satisfazer essas condições. Outro fato é observar a classificação Morningstar. Quando você observa essa classificação, você tem uma avaliação prévia dada pela Morningstar, no qual ela vai avaliar se a rentabilidade daquele fundo condiz com o risco que ele tá exposto. Se ela avaliar que você tem mais retorno do que risco, de acordo com as séries anteriores, com os anos anteriores, então ela vai classificar isso aí como 5 estrela. Se ela ver que você está tendo menos rentabilidade do que risco, você vai ser esse fundo vai ser classificado com 1 estrela. E daí vai ter um degradê, né, de 5 estrelas a 1 estrela, aonde 1 estrela é o pior tipo possível de fundo. Outra condição que você tem que observar é o índice Sharpe, que quanto maior ele, significa que é melhor. Ele também significa que quanto maior, mais rentabilidade tem o fundo em relação ao seu risco. E você também tem que observar a função Underwater, que vão ser as duas funções que nós vamos trabalhar agora, e no nosso exemplo nós vamos usar elas. Primeiro, o índice Sharpe. Vamos supor o caso 1, onde você tem um fundo que a rentabilidade dele é de 10% ao ano e seu índice de risco seja de 10%. Então nós temos que o índice Sharpe vai ser a rentabilidade sobre o risco. Nesse sentido, ele tem uma classificação índice de Sharpe igual a 1. Se você tem que o caso 1, o fundo 1 e o fundo 2 vão ter a mesma rentabilidade sobre os mesmos aspectos, e você tem que, no caso 2, o fundo vai ter uma rentabilidade de 20% ao ano e um risco também de 10%, você encontra o índice Sharpe de rentabilidade sobre risco igual a 2. Ou seja, sobre as mesmas condições de rentabilidade, esse fundo aqui seria mais interessante. Sobre as mesmas condições de risco, esse fundo também é mais interessante, pois o índice Sharpe dele é maior sobre aquele período analisado. Então, se você observar o índice Sharpe, ele também vai fazer uma análise parecida com a análise feita pelo Morningstar. Quanto maior o índice, significa que você tem mais retorno sobre o risco que você tem. Outra função vai ser a Underwater. Essa função ela vai ser explicada da seguinte forma. Vamos supor que do lado de cá você tem a cota do fundo e ela vai variar para cima positivamente quando valoriza e para baixo quando ela desvaloriza, de acordo com o tempo que vai passando. E aqui nós vamos avaliando a função Underwater, o que ela vai significar. Vamos supor que inicialmente você comprou uma cota e ela subiu. Isso daí não vai ser contabilizado na função Underwater. Ela vai ser considerado zero, porque ela só considera quando ela cai. Agora vamos considerar que nesse período posterior a essa subida, ela cai. E esse aqui era uma subida máxima do fundo nos últimos tempos. Então você tem que nesse ponto máximo que ele estava, a queda dele foi
vamos supor aqui de 10%. Então você tem que, se você entrasse nesse período, você teria tido uma queda de 10% do seu investimento. Em seguida, a partir desse pico máximo que o fundo atingiu, vamos supor que ela subiu, mas não passou esse pico máximo ainda. Isso significa que, se você tivesse entrado nesse período, você teria tido uma queda de 10% e ainda não teria recuperado ela nesse período seguinte. Se você considerar o próximo período, se a função subiu e chegou ao mesmo patamar anterior, você tem que esse gráfico underwater, ela vai representar que essa cotação do fundo que você entrou, ela tende a cair 10% no máximo e ela demora um prazo de 3 períodos para você recuperar esse dinheiro. Ou seja, o dinheiro que você investiu aqui, vamos supor, R$100, caiu 10%, você teria caído aqui para R$90. Em seguida, você levaria mais 2 períodos para você recuperar. Então você sabe o máximo de queda que esse fundo assume nos anos anteriores e você sabe o tempo máximo que você leva para recuperar esse investimento. Porque normalmente os fundos eles têm uma rentabilidade que pode oscilar, dependendo se ele estiver mais exposto a tipos de oscilações, né? Por causa da política de investimento de cada fundo. Em seguida, vamos supor que esse ponto aqui ele sobe a um novo patamar que antes não tinha, ou seja, ele passou aquele tanto que tinha antes. Agora a função underwater ela é zerada, ela continua zerada por esse período e no período seguinte vamos supor que ele caia. Daí então, a partir desse ponto novo, vamos supor que ele caiu 8% desse ponto anterior. Então aqui nós teremos uma queda de 8%. Ou seja, se você olhar o gráfico a partir desse ponto, você está nesse dia, e você olha o gráfico anterior, você sabe que o máximo que o fundo caiu foi 10% e 8%. E o tempo que ele levou para recuperar foi de aproximadamente 2 períodos. Então você sabe que nesse período aqui, muito possivelmente ele pode cair um pouquinho mais, mas ele levará 2 períodos para recuperar o ponto anterior, então você não se exporia muito ao risco. Nesse caso, vamos supor que ele permaneceu na mesma aquela faixa de perda anterior, de 8%. Você tem aqui então que ele vai preservar os 8% de queda daquele dado inicial. Então, se você fosse entrar nesse fundo e observar essa função underwater, você sabe quantos por cento que o fundo tende a cair e quanto tempo ele leva para você recuperar aquele prazo, aquele valor perdido. Então é uma função muito interessante que você está observando, porque você consegue ver se você aceita aquele nível de queda do fundo e o tempo que você leva para recuperar, se ele é adequado para o tipo de investimento que você está fazendo. Então é uma função bem interessante, como nós vamos mostrar agora no nosso exemplo. Bem, pessoal, já vou mostrar aqui como que você utiliza para analisar os fundos aí, né? Primeiramente, vamos começar pela corretora, né? Aqui eu estou utilizando a que eu uso, né? Aqui é a corretora XP. Nós vamos ir aqui em fundos de investimento. Agora nós não vamos estar trabalhando ainda com fundos imobiliários, né? Vai ser mais para frente. Dentro de fundos de investimento, nós vamos vir de fundos disponíveis. E aqui você vai descer. E aqui você vai ter algumas características, né? Você tem aqui, por exemplo, perfil, se o seu perfil é conservador, moderado ou agressivo, categoria. Aqui no caso, como nós estamos trabalhando inicialmente só com renda fixa, então vou colocar os fundos de renda fixa, certo? Mais para frente nós vamos estar trabalhando com multimercado, renda variável aí, internacional. Eles vão naturalmente ter um pouquinho mais de risco. Tem alguns multimercados, como nós vamos ver aqui, que eles não apresentam tanto risco, porque eles são multimercados que trabalham com derivativos ali de renda fixa. Então, daí você pode observar a classificação Morningstar. A classificação Morningstar dá um pouco mais de segurança para quem está querendo investir também, porque essa é uma agência de avaliação dos fundos, não avaliam todos os fundos, mas ela permite você avaliar se a rentabilidade e o risco que esse fundo está dando, eles são compatíveis de acordo com os últimos anos. Isso faz uma análise histórica aí e vê
se isso daí compensa ou não no longo prazo. Eles vão classificar desde os que estão compensando mais até os que estão compensando menos. Isso daí vai ser uma forma complementar de analisar. Tem a aplicação mínima, né? Aqui vamos colocar até 5.000. Isso aqui é a aplicação inicial, tá? Posteriormente você pode fazer novas aplicações, como nós vamos estar observando, que permite você aí estar aplicando menos. Cotização. Você pode escolher o tempo de cotização para o resgate de D mais 1, D mais 5, tal, até D maior que D mais 30, né? Lembrando que maior que D mais 30 você fica exposto a um risco, né? Porque se eles demoram para cotizar, a oscilação de mercado pode ir contra o que você está querendo, tá? Aqui vamos deixar aberto para ficar com mais possibilidades de análise. Então, aqui você coloca para ver mais, né? Para ver todos. Aqui a gente pode classificar pelo índice Morningstar, né? Você pode observar aqui que não necessariamente são os fundos que tenha o menor risco que ele vai classificar, que ele está observando que esse fundo, apesar dele ter um risco maior, ele vai ter um retorno também condizente com o seu risco. Aqui a gente pode observar isso, né? Que ele é um dos que está dando mais rentabilidade aqui. Isso aqui ele não analisa só nos últimos 12 meses, ele faz uma análise histórica aí de todo o tempo. Aí se a gente for observar os outros todos, né, eles estão, aqui já tem 5 estrelas, aqui já cai para 4, né, e daí vai decrescendo a classificação. Você pode observar aqui que tem uma estrela, risco 1, né, mas também tem 3 estrelas, mostrando que ele também não dá uma rentabilidade tão maior assim, né, apesar dele ser risco 1. Se a gente for analisar aqui, nós temos fundo de investimento em renda fixa, né, de longo prazo, ou seja, isso aqui tem tributação decrescente até 15%. Renda fixa, fundos de investimento em renda fixa, né, ele também vai ter tributação. Vamos ver aqui, renda fixa, o índice dele, né, o índice dele vai ser pelo índice de inflação, o benchmark desse. O benchmark do de cima, ele vai ser pelo índice de renda fixa, né? Ou seja, ele tem um pacote que ele vai fazer de títulos de renda fixa, que é dado pelo IBME, pelo Ambima, e esse índice aqui, ele vai ser esse pacote de vários títulos de renda fixa. E esse fundo vai tentar superar esse índice. Ou seja, nós já damos para ver duas características distintas entre fundos. Os dois são de renda fixa, certo? Esse daqui também é de renda fixa. Porém, esse daqui, ele está tentando superar quem? Está tentando superar um conjunto de títulos do Tesouro que são baseados no índice IPCA+. Esse daqui é um conjunto de índices de renda fixa do pré-fixado do Tesouro. Ou seja, esse daqui ele tem uma característica e esse fundo aqui ele tem outra característica. Ou seja, você tem que ver em qual momento econômico que está mais adequado para você estar entrando em cada um deles, né? Nesse caso daqui, você pode observar que mesmo tendo uma queda, esse daqui conseguiu recuperar bem mais rápido, né? Nesse último ano. Aquele outro lá, talvez por ter tendo muita variação aí até negativa da inflação, ele chega a ter um resultado menos interessante nesse último ano, né? Daí a gente pode observar a taxa de performance deles. Aqui ele não tem uma taxa de performance acima. Aqui a gente pode observar que ele tem uma taxa de performance de 20%, né? Aquele outro não vai ter. A taxa de administração desse, porém, é menor, né? 0,30, enquanto do outro aqui vai ser de 0,50 taxa de administração. Então isso aí a gente já tem uma ideia, né, do que acontece. Então aí a gente já tem várias análises para a gente fazer, né, nesse primeiro ponto. Vamos supor então que a rentabilidade que nós estamos precisando dentro desses fundos sejam de, a gente quer achar o que tem a maior rentabilidade, no caso é 12%. Então vamos pegar aqui esse daqui, mas como esse índice aqui está alto, a gente não vai confiar 100% nessa resposta dele, certo? Depois nós vamos ver o porquê disso. Então vamos pegar aqui e colocar no nosso comparador de fundos primeiro, para ver se as rentabilidades são satisfeitas do jeito que a gente quer.
A gente coloca o CNPJ, é melhor, porque tem muitos fundos que tem muitos fundos que têm um nome bem parecido. Daí talvez pode atrapalhar na hora de a gente escolher. Daí a gente vem aqui, pega o CNPJ do segundo. Vamos colocar lá também. Coloco o CNPJ do terceiro. Observando sempre, gente, que aqui, ó, o valor mínimo de aplicação inicial é 5.000, tá? Então, se isso aqui já não é satisfeito numa questão de um investimento seu, daí você já não pegaria ele. Você daria preferência para outros, por exemplo, esse aqui, ó, de R$ 500. Observem bem, ó, esse aqui também está tentando superar a renda fixa, tem taxa de performance e tudo mais. Mas isso aqui não é ruim, né? Você pagar uma taxa de performance e ele conseguir performar acima do índice que você está querendo, é muito bom, né? Então não seria uma coisa ruim. Beleza. Vamos pegar um outro agora que tem um risco bem menorzinho, ó, esse daqui. Vamos pegar esse daqui, CNPJ. Observe que esse aqui ele está querendo passar o CDI, né? Então, taxa de administração e a performance dele. Perfeito. Vamos ver se tem outro aqui tão baixo quanto esse. Vou pegar um aqui que dê um risco baixinho, que é o 2. Só que esse daqui, ó, ele já tem um risco bem maior, né? Porque ele não condiz. Esse risco de 2 aqui, ele talvez não está trazendo uma rentabilidade tão interessante. Então, como baixou de 3, o índice Morningstar, não vou nem pegar eles. É, o mais interessante seria esse daqui. Vamos deixar do jeito que está aqui então, né? Beleza, agora por que eu coloquei esses valores? Quando você vai vir aqui, esse aqui é o portal comparador de fundos. Ele, todos os fundos que tem no mercado, você vai colocando aqui, sendo ele PGBL, VGBL, fundos de renda fixa de longo prazo, curto prazo, fundos multimercado, de ações, todos eles você pode colocar aqui e você tem a comparação deles. No da XP também vai ter, mas como muita gente não tem conta lá, eu vou colocar aqui para mostrar as ferramentas gratuitas que vocês podem estar utilizando. Nesse sentido, vocês podem observar, ó, o rosinha ele é o que apresenta menor risco. Ele vai ser o que? O Porto Seguro clássico renda fixa, né? Ele está dando uma rentabilidade sempre aqui acima, mas ele não está sendo muito rentável, né? Vamos pegar aqui um de previdência, né? A gente vem aqui, ó, a lista de planos de previdência. E também são formas de fundos, né? Então, vamos observar aqui, ó. Tá? A gente vai vir aqui e colocar a rentabilidade dos últimos 12 meses. Vamos pegar o risco deles, né, gente? Renda fixa, pré-inflação, só dessa forma. O mínimo de 5.000, da mesma forma, tá? Beleza. Agora a gente coloca aqui a rentabilidade deles. Ó, você pode observar que esse aqui teve 8,17 de rentabilidade. Precisa inicialmente de uma aplicação de R$ 5.000, certo? Ele tenta passar o índice Ambima aqui, né? Índice de mercado da Ambima. A taxa de administração dele vai ser de 0,40 e ele não tem taxa de performance, que é uma coisa até interessante, né? Se a gente for observar aqui, ele não está dando, né? Vamos colocar aqui detalhes. A gente pega o CNPJ dele, vem aqui e coloca aqui também. Lembrando que esse daqui, ele é um fundo previdenciário, ele não tem come cotas, né? Para a gente comparar com os outros. Observem bem, o fundo previdenciário que não tem come cotas, vamos subir aqui,
Ó, esse aqui é previdenciário que não tem come cotas. O risco dele está de 4,9. Ele é um pouco elevado, porque ele é o verdinho claro aqui, ele vai ser esse daqui, ó, que está logo embaixo aqui. Mas a rentabilidade dele é muito alta. E a rentabilidade rosinha, você pode ver que ele é bem mais baixo, né? Você pode ver que em um ano, esse verdinho aqui deu 15%, enquanto em um ano não, né? É um ano? Vou colocar aqui um ano, pra gente ver quantos que eles deram. Ó, o verdinho claro aqui está dando em um ano 7,95% e ele não tem o come cotas, né? Se a gente for observar isso aqui, já satisfaz as condições nossas de investimento de longo prazo. Mas você tem que observar que o rendimento dele teve momentos que ele caiu aqui, ó, e ficou abaixo. Nesse caso aqui, se a gente observar o último valor lá, ele caiu para 2,99%, né? Aqui ele estava em 6% de rentabilidade, caiu para 2,99%. Ou seja, se você tivesse colocado dinheiro aqui nele, você teria perdido dinheiro até aqui. Mas nós vamos ver como que isso daí está relacionado, né, para a gente escolher esses fundos. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai analisar é a rentabilidade absoluta, né, desse período que nós colocamos. A rentabilidade absoluta, se você observar, o melhor vai ser esse daqui. Só que isso daí também vai implicar numa rentabilidade relativa maior em cima do CDI, né? Esse aqui é igual quando indexa o CDB lá em cima do CDI, né? Esse aqui está dando 260% do CDI. Esse está dando 81% do CDI, ou seja, ele deu abaixo, uma rentabilidade menor do que o CDI. Ou seja, como isso aqui ainda tem um come cotas, aí você começa a comparar. Se você pegar um CDB que paga 100% do CDI, está melhor do que esse daqui. Porque esse aqui ainda tem um come cotas, né? Porque ele é de longo prazo. Agora, se você for observar aqui, ó, você tem o Porto Seguro Clássico Renda Fixa que está dando 115% CDI. Mas só que esse aqui ainda tem, né? Porque a longo prazo ele tem o come cotas. Agora, se você observar esse previdenciário, ele está dando 173% do CDI. E ele é previdenciário, ou seja, ele não tem o come cotas. Então, ele só vai ser pago no final do sua compra, da sua aquisição. Daí lá no final você vai pagar o imposto de renda de forma decrescente aí que você escolher, né? Pode ser decrescente ou fixo, né? No previdenciário tem essas escolhas. Então aí a gente começa a analisar. Olha, será que é interessante estar comprando um fundo de investimentos? Ou é interessante pegar um fundo de investimento que é tipo previdenciário? Olha só, a rentabilidade dele está maior do que o do CDB e esse aqui não tem come cotas, então ele já começa a dar uma característica bem interessante para a gente, né? Mas só que será que o risco que ele impõe para ele ter essa rentabilidade é interessante de eu estar entrando? Daí olha só, o risco desse é de 4,9%. Ele deu 173%. Esse daqui deu um risco de 266%, ou um risco de 12%, né? Ou seja, ele cresceu uma rentabilidade maior do que esse, mas o risco também subiu muito mais do que esse, né? Então daí você começa a ponderar. E isso daí vai ser chamado de índice Sharpe. O quanto que você quer estar exposto ao risco. Se você observar, olha só, esse daqui deu uma rentabilidade menor, né? Que é aquele bem rentezinho à curva. Porém, o índice dele vai ser de 0,7. Esse aqui é de 0,71 e esse daqui de 0,64. Ou seja, quanto maior o índice Sharpe, ele fala que ele está dando mais rentabilidade do que risco. Então, seria interessante a gente escolher um fundo de acordo com as nossas expectativas de rentabilidade e de comparação com os demais, o fundo que tivesse o maior índice Sharpe. Por quê? Nós já escolhemos esses fundos aqui de acordo com a classificação Morningstar. Daí a gente vem aqui e analisa, será que ele está dando uma rentabilidade boa nesse período em relação ao risco que ele está correndo? Esse daqui fala que está. Se você entrar nesse daqui, ele te dá um risco de 12%, mas ele está te pagando condizente, porque ele está em 0,64 e esse daqui está em 0,7, é um pouquinho maior do que esse daqui. Daí, então você pode ver, será que você vai querer correr um pouco mais de risco para ter uma rentabilidade maior? Lembrando que esse daqui, ele está te pagando 12%, né? Oh, na hora que nós olhamos lá atrás, ele estava pagando mais do que todos os outros, né? Nós observarmos aqui no longo prazo, vamos supor que normalmente você vai querer pegar para o longo prazo. Daí olha só, o Icatu,
ele está dando 108%, né? Em 5 anos ele deu 108% de rentabilidade. Enquanto o previdenciário XP, só que ele começou aqui, né? Então não vai dar para comparar. Ele começou em janeiro de 2019. Vamos pegar um ano, que é o máximo que vai dar para comparar ele. Vou colocar ótimo. E ele compara o início dele. Aí, ó. Se a gente pensar aqui no previdenciário XP, ele está dando 15% de rentabilidade hoje, considerando desde quando ele começou. Ele está dando 15% de rentabilidade, né? Em comparação com o Icatu, que está dando 24%. Então, se nós formos observar sobre aquela perspectiva nossa, o Icatu está dando um dobro de rentabilidade nesse tempo. Então, talvez compensaria entrar no Icatu ao invés de pegar um previdenciário. Então, a gente teria que ver o que você está assumindo de risco, porque esse daqui, o Icatu, a cada 6 meses, o Icatu vai pagar 15% de imposto de renda. E o previdenciário não, você só vai pagar no final. Então você tem que estar observando isso. Mas aqui está dando o dobro, então teoricamente estaria compensando. Mas ele também apresenta mais risco, né? Mas se a gente observar a relação risco-retorno, ele é quase a mesma coisa do Porto Seguro clássico, renda fixa e o previdenciário, né? Então, vamos observar esse previdenciário, né? Vamos pegar ele e fazer uma análise em cima dele. Supondo que a gente não queira correr aquele risco, a gente está assumindo que esse valor que ele está dando de rentabilidade está sendo bacana para a gente. A gente vem aqui, coloca ele. Então, aqui nós vamos comparar esse valor aqui com o Icatu. Nós vamos pegar e ver esses dois aqui para ver se a gente assume o risco de um ou do outro, né? Porque até aqui a gente analisou índice Sharpe, risco, rentabilidade relativa e viu que eles estão assim bem condizentes com os resultados dele. Para a gente analisar agora as outras funções, a gente pega o CNPJ e coloca no comparação de fundos da Verius, porque aqui tem outras funções. Eu coloquei os dois aqui, né? Tem a rentabilidade dos dois aqui durante um ano e o valor ótimo deles, né? A gente sabe que o vermelho, que é o Icatu, dá uma rentabilidade maior. Esse aqui é o índice do CDI, né? Rentabilidade CDI. Aqui, se nós formos observar, olha só, a consistência do Icatu nesse período é maior do que a consistência do fundo de seguro XP previdenciário, né? Ou seja, isso aqui significa quantas vezes, qual a porcentagem que ele deu acima do índice CDI de retorno. Ou seja, aqui foi 99,2% das vezes. Aqui foi 100%. Ou seja, mesmo variando muito, ele dá uma consistência maior em cima do índice CDI. Agora vamos observar outras análises. Vamos vir aqui, colocar esse underwater. Esse underwater a gente vai pegar aqui e analisar o seguinte. Toda vez que ele chega no ponto máximo, ele vai zerar e vai considerar dali o quanto que ele é possível de cair. Ou seja, quanto que o seu dinheiro perderia se você entrasse no ponto máximo antes de uma queda. Vocês podem observar que o vermelhinho aqui, ele é o Icatu. Ou seja, se você investiu R$ 1.000 aqui no dia R$ 100, né? Para ficar mais fácil fazer as contas. No dia 3/3/2020, você investiu R$ 100 aqui, você tem que a perda máxima desses dois fundos foram no dia 23/3, ou seja, 20 dias depois você teria perdido 9,53%, ou seja, você teria perdido R$ 9 no Icatu e R$ 5,47 no XP Seguros. Ou seja, você teria perdido essa proporção. Esse foi o máximo que ele perdeu durante esse período todo de crise. Depois disso, ele levaria até quando para retornar esses valores, né? Vamos observar aqui. Você pode observar que o Icatu vermelhinho, ele chega a recuperar no dia 15/4. Ou seja, um pouco mais de um mês depois, ele já recupera essa perda pela rentabilidade dele. O azulzinho, que é o XP, ele demora mais, né? Vamos ver aqui, ó, XP. Aqui está zerado, o Icatu ele já recuperou tudo. O XP não recuperou ainda. O XP ainda não recuperou. Agora, ó, o XP ele vai recuperar. Aqui, ó.
ele vai recuperar bem aqui o XP. Então, daquela queda de aproximadamente 5,4%, de R$ 5, você vai recuperar e começar a ter lucro do XP no dia 3/6. Ou seja, ele demorou aí, enquanto o primeiro demorou um mês, esse daqui vai demorar 3 meses para recuperar. Ou seja, ele cai menos. Só que para recuperar aquele lucro, ele também demora bem mais tempo. E o outro índice Catu não. O fundo Icatu ele recuperou bem mais rápido. Ou seja, daí você começa a ver, esse fundo ele cai mais do que o outro. Mas ele recupera bem mais rápido e tem uma possibilidade de crescimento maior do que o XP. Só que o XP não tem come cota. Daí você tem que olhar o seu perfil de investidor, se ele também o seu objetivo é para o longo prazo ou se é para um prazo mais curto aí, e ver o que ficaria melhor para dentro da sua estratégia, né? E daí, dentro disso daí, você já sabe o máximo que você pode perder dentro desse fundo, de acordo com os anos anteriores. Se você quiser ver, você pode ver também outros anos, né? Mas coloquei 3 anos, né? O Icatu caiu no máximo aqui também 8%. Ou seja, esse aqui foi a queda que mais demorou, né? Se investisse aqui no 23, no 27/3, ele demorou para recuperar até 8/10, né? Ele demorou para recuperar o dinheiro. Só que mesmo assim, observando pelo gráfico dele, ele caiu, foi essa época aqui que ele caiu bastante, né? Só que depois ele voltou e continuou aquela queda, aquele crescimento, né? Ou seja, você entrando aqui, você teria essa queda. Porém, no futuro, você teria esse crescimento. Por isso que no longo prazo, você tem que estar observando com muito cuidado cada um dos fundos. E se você for comparar os dois, ele tem as mesmas rentabilidades. Assim, proporcional. Agora vamos observar, além disso daí, vamos observar eles dentro da CVM, tá? Você vai entrar aqui no site da Comissão de Valores Mobiliários. Você vai vir aqui em fundos. Agora nós vamos ver os documentos. Fundos de investimento. Você coloca aqui o CNPJ que você está procurando. Digita o valor que está aqui. Entra. Tá vendo aqui, ó, Icatu prefixado, né? Ou seja, aqui você tem todas as referências dele, todos os formulários, né? Ele está em funcionamento normal, CNPJ dos administradores do fundo e gestor do fundo. Tem a data de constituição, que foi 2014, fundo de renda fixa. Ele tem forma de aberta, né, de condomínio. Ele é fundo exclusivo? Não. Ele não é destinado somente a investidores qualificados, né, que tem acima de 1 milhão. Aqui, fundos de cotas, né? Ele não pode investir em outros fundos, né? E o tratamento tributário dele é de longo prazo, ou seja, ele vai decaindo até chegar em 15%. Lembrando que como ele não é previdenciário, ele tem o come cotas, né? Só que a gente está entrando nesse daqui, quem entraria entrando é por causa da rentabilidade dele, e não por causa da característica do come cotas. Daí você pode estar olhando que tem alguns fundos previdenciários também que dão rentabilidades maiores. A gente foi pegando ali só para fazer uma análise e a gente concluiu isso. Não é uma indicação que aquele é o melhor, né? Daí você tem que passar um tempo para escolher esse fundo daí. Aí aqui, se você baixar nos documentos, você tem balancetes, composição da carteira, dados diários, fatos relevantes, prospecto. O primeiro que você teria que ler é esse regulamento. Depois você vem para a lâmina do fundo e depois você pode observar aqui a composição da carteira. Por que você começa primeiro no regulamento, né? O regulamento mais novo dele é dessa data. A gente coloca aqui para ver. Tá vendo aqui? Bradesco, né? Daí ele é um fundo de renda fixa a longo prazo, o Icatu. Aqui falando da administradora. Público-alvo dele, né? Olha só, recursos de pessoas físicas, ou seja, qualquer um pode entrar nele. Tem alguns fundos que eles são prioritariamente para outros fundos investirem nele. Daí, ou seja, são aqueles fundos que são exclusivos para fundos. Daí você não pode investir. Tem alguns fundos que são exclusivos para investidores qualificados. Daí você também não pode investir. Tem alguns fundos de renda de previdenciários que eles só são voltados para
alguns tipos de instituições, que eles são fundos fechados, né? Daí, por exemplo, é fundo de previdenciário do Banco Bradesco. Daí seria só o pessoal do Banco Bradesco que teria direito a entrar nesse fundo para aposentar. Daí, então, aqui ele tem um fundo, ele possui compromisso de concentração de no mínimo 80% dos ativos relacionados direta ou sintetizados via derivativos a fator de risco vinculados a juros de taxa pós-fixada. Ou seja, eles podem trabalhar somente com taxa pós-fixada. Por isso que eles estão entrando nesse quesito aqui, no IRFM1+, né? Por isso que eles estão tentando procurar superar esse quesito. Esse aqui é um índice calculado pela Ambima. Aqui, se a gente for observar os tipos, né, os limites de classe de cada um dos ativos que eles podem estar trabalhando. Eles podem estar trabalhando até 100% de títulos, Tesouro Nacional. Eles podem estar também em operações compromissadas, eles 100%. Fundos, né, nas quais o fundo figure doador, conforme regulamento. Ele não pode fazer esse tipo de investimento. Operações de empréstimo de ativos financeiros, ele também não pode fazer esse tipo de investimento. Daí, então, nós temos que esses ativos aqui, eles não podem estar investindo. Então, você tem uma ideia muito boa da onde que você vai poder estar investindo aqui, ó. Cotas de fundos de índice ETF admitidos à negociação em bolsa de valores. Ele pode investir em ETFs até 20% dele, porque ele é de renda fixa, é uma característica dele estar podendo até 20% investir em outras coisas. Depósito de margem de 15%, né? Valor total do prêmio de opções pagos, 5%. Aqui, o máximo que ele pode entrar em fundos de investimento. Os fundos de investimento podem adotar estratégia com instrumentos derivativos. Desta forma, o fundo indiretamente está exposto ao risco inerente a essas estratégias, né? E apesar dele ser em renda fixa, ele pode trabalhar com 100% do capital dele em derivativos de renda fixa. Daí essa parte aqui traz um risco considerável para o fundo, em comparação aos outros índices, né? Mas por isso também que ele está dando uma rentabilidade muito acima dos outros índices, né, de renda fixa. Daí aqui continua, né, falando o que é vedado a ele. Aqui ele vai falar, né, os fatores de risco e principais fatores de risco, por isso você tem que estar observando também, né? Risco de mercado, ou seja, igual agora teve a pandemia, ele cai. Ele está exposto a esse tipo de risco, né? Risco de liquidez, talvez não tenha condição de estar tirando os ativos dele aí, dependendo da quantidade, né? Pode ser que ele não tenha condição de ser retirado, sacado tudo, se uma grande quantidade de pessoas começarem a sacar. Risco de crédito contraparte, risco proveniente de uso de derivativos, né? Essa parte aqui leva a um certo risco, né? Por isso que nós vimos anteriormente que eles apresentaram uma queda aqui, ó, considerável, né? Isso daqui tudo está relacionado com derivativos, depois ele conseguiu recuperar, mas isso aqui também mostra que a gestão dele é bem bacana nesse sentido, né? Daí ele continua, né, fala o tanto que paga, né, de remuneração das despesas do fundo, que é 0,3%, e vai indo as outras características. Daí quem for tá entrando nele é interessante observar também essas características aqui, né, valor mínimo de aplicação. Daí aplicações adicionais, você pode aplicar de 500 em 500 reais. Tem fundos que reduz, a aplicação inicial é 500 e depois você pode aplicar de 100 em 100 reais, né? A aplicação é em D0, data da solicitação, data de conversão e data de pagamento, ou seja, tudo no mesmo dia. Agora, se você for resgatar, a conversão do valor que ele vai te passar vai ser no mesmo dia, mas ele só te paga mesmo em um dia útil, né? D mais um, que vai ser em um dia útil. Daí, então isso é interessante, né? É um fundo que paga rápido também. Daí é interessante quem for estar entrando dar sempre uma olhada nesse regulamento. Daí agora a gente vai passar para a lâmina, né? Considerando que tudo o regulamento já está bacana. Restrições de investimento não há, pessoa física que vai repetir aquela parte inicial lá. O objetivo do fundo, né? De acordo com o objetivo do fundo. Concentração em nenhum ativo de risco específico. Ele vai tentar ter uma rentabilidade superior ao índice IRF, né, índice de renda fixa, né, de mercado, dado pelo Ambima. Daí aqui nós temos que ele pode aplicar
Em ativo no exterior não pode aplicar nada, crédito privado até o limite de 50%, né? Crédito privado vai ser aquelas relações lá de CRI, CRA, aquilo lá tudo. Aplicação em só um fundo até o limite de 10%, daí é bacana. Utilizar derivativos apenas para proteção de carteira? Não, ele pode se alavancar ali utilizando derivativos. Alavancar-se até o limite de 0%. Aqui é porque ele não pode pegar dinheiro emprestado para poder alavancar as operações dele. Ele só pode usar os derivativos para conseguir uma rentabilidade maior. Investimento inicial, adicional mínimo, né, que você pode todo mês estar adicionando mais R$500. Resgate mínimo de 500. E você, para ficar no fundo, você tem que ter pelo menos R$500 nele. Ou seja, se você pegou lá, investiu 500, depois investiu mais 500, o fundo passou por uma dificuldade, você tirou 500 e você fica com R$400 nele, não, você teria que pegar tudo. Ou então você tem que deixar lá. Ele não pode ficar ali com valor mínimo abaixo desse valor aqui. O prazo de carência não há, ou seja, você colocou hoje, amanhã você pode pedir de volta. Condições de carência não há. Isso aqui é uma coisa muito boa dentro dos fundos, que tem, ainda mais em fundos previdenciários, eles têm muita característica de ter prazo de carência. Você vai ter que entrar e vai ter que ficar 5 meses no fundo, 2 anos no fundo, para depois poder retornar o seu pegar de volta, né? Conversão das cotas, né? Vai ser em 0 dias, pagamento de resgate em 1 dia útil, que a gente viu lá, e D mais 1, né? A taxa de administração 0,35, ela já está no máximo que esse patrimônio, que esse fundo pode. Taxa de entrada não há, tem fundos que cobra para você entrar nele, então isso aqui é muito bacana dele não ter. Taxa de saída, tem fundos também que cobra para sair, gente. Então você tem que observar muito isso aqui, ó, não há taxa de saída dele. Ou seja, se você entra e você sai de um fundo, você paga 5% do que você está investindo, já é um absurdo, né? Daí você, para sair, tem que pagar mais 5% do que você investiu inicialmente. Isso tudo é perda de rentabilidade sua, né? A taxa de performance do que passar do índice, ele cobra 20%, né? Só do que passar do índice, quando não tiver essa rentabilidade acima, isso daí não é cobrado. Isso é bom porque estimula, né, as pessoas terem uma atuação, né, o gestor e a administração ter uma atuação ativa no fundo. Composição da carteira dele, né, 96% derivativos, títulos públicos federais, outras compromissadas, né, 28,82%. O tipo de risco dele dentro dessa categoria, mesmo ele estando dentro da renda fixa, o risco dele é nível 4. Por quê? Porque ele usa derivativos de renda fixa. Isso daí acaba gerando uma variação dentro desse quesito elevada. Só que dentro dessa variação, nós já vimos que o índice de Sharpe dele considera ele bem estável, a avaliação Morningstar considera que a rentabilidade dele é condizente com o índice dele. Então, se nós observarmos sobre esses fatores, ele está no risco que dá, ele está dando uma rentabilidade representante desse risco dele, né? Então isso daí depende. Se você já aceitou lá atrás, isso daqui não é o tão impactante. Aí a gente pode analisar, né, a rentabilidade dele durante os anos. Desde 2016, quantos por cento que ele deu do CDI? Tem ano que ele deu 200%, 178%, 200%. Ou seja, a média de rentabilidade acima do CDI é de 200%, né? Todo ano. Agora, se nós formos observar a rentabilidade líquida dele, né, sem considerar o imposto de renda, em 2016 ele deu 33% de rentabilidade, altíssima essa rentabilidade, 17%, 14%, 16%. Esse ano que está tendo um problema, né, até agora, nós tivemos a crise aí, ele já está dando 5% de rentabilidade dentro desse ano de 2020, ou seja, a rentabilidade dele está consideravelmente alta, né? Então, se a gente for observar, sempre ele está dando uma performance aí bem acima dos valores. Se a gente pensar aí em uma rentabilidade de 1% ao ano, ele deu muito mais do que isso nos anos anteriores, né? Isso aí mostra uma característica muito boa do fundo. Outra parte muito bacana é os exemplos comparativos. Se você tivesse investido R$1.000 no fundo no primeiro dia útil de 2019 e considerando todas as características que você teria, o fundo teria pagado, você poderia resgatar R$1.136, né? Já deduzido
já deduzido os impostos de renda. Ou seja, você resgataria no valor líquido, na data do primeiro dia útil de 2020, uma rentabilidade de 13%, nesse caso daqui. Considerando tudo, imposto de renda, tudo, né? Daí então é bem interessante estar dando uma observada. Daí a distribuição, tudo mais, os títulos públicos, né, que ele está trabalhando, que ele pode fazer e tudo mais. Então, é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que nós vamos estar lendo e resolvendo para vocês. Muito obrigado, bom estudo a todos e até a próxima.